Vamos orar então, amados. Vamos colocar esse tempo diante do Senhor, né? Pai de amor, no nome de Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, ao redor da tua palavra, no mesmo objetivo, desejando aprender mais do Senhor, ser mais esclarecidos a respeito da tua palavra, recebermos mais unção do Senhor para sermos ensinados por essa unção. Ó Deus, e que a nossa casa, a nossa mente, nosso espírito estejam sendo saturados com a tua palavra, nós estejamos sendo edificados, fortalecidos, nossa fé esteja sendo nutrida em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro em cada lar onde agora nós estaremos estudando a tua palavra. Vem, Senhor, por meio do teu Espírito, agir em nossas vidas, trazendo alegria ao nosso coração, trazendo aquele sentimento gostoso de sermos amados pelo Senhor, pastoreados pelo Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, e que ao término dessa live nós saiamos como temos saído em alguns outros dias, com vontade de retornar logo. Que a mão do Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Hoje, capítulo 2 de Filipenses, né? Na sexta-feira, a última frase que nós lemos dizia que nós recebemos a graça de padecermos por Cristo e não somente de crermos nele, né? E essa frase foi muito forte, ela é uma frase muito forte, né? É graça de Deus, é favor de Deus que nós padeçamos por Cristo. É algo maravilhoso, honroso, né? O padecer por Cristo e não somente crer nele. E aí ele já começa o próximo capítulo dizendo assim: se há, pois. Então, além de ter recebido essa graça, né, de padecer por Cristo, o apóstolo fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, ou seja, se eu ainda posso te estimular mais na sua vida cristã, se eu ainda posso te encorajar mais na vida cristã, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai, a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha que lindo isso aqui que o apóstolo Paulo está propondo aos filipenses. Oi, Mara, boa noite, Deus te abençoe. Dá notícias para nós da dona Ilka, como ela está, se ela tem melhorado, né? A gente tem se lembrado dela aqui, tá bom? Então, Paulo quer encorajar os filipenses, ele quer estimulá-los, ele quer jogá-los para cima. Olha, vocês têm esse privilégio, nós temos esse privilégio de padecer por Cristo, né? Irmãos, eu não sei como seria hoje, né? Aliás, se nós observarmos o comportamento das pessoas hoje, né, no contexto que estamos, acho que dá para ter uma ideia se essa igreja de hoje estivesse ouvindo a carta de Paulo aos Filipenses como se tivesse sido escrita para ela. Quando ele fala assim: olha, vocês receberam o privilégio de padecer por Cristo. Quando nós olhamos para a igreja brasileira e talvez a igreja em outras partes do mundo que não está podendo se reunir nos prédios, né? A impressão que se tem é que algumas pessoas se esqueceram de que são igreja. Elas foram para suas, vamos colocar aqui, que elas foram para suas tocas, né? Cada pessoa ficou na sua toca e se esqueceu como é ser igreja. Essa é uma impressão que eu tenho. E você não vê assim aquela alegria de estar sofrendo por amor a Cristo. Mara, que bênção que ela já está saindo. Nós não tivemos notícia que ela tinha sido hospitalizada, não. Né? Mas amanhã, se Deus quiser, ou na quinta, ela sai, né? Então vamos lembrar de orar por ela mais uma vez hoje. Kézia, boa noite, seja bem-vinda, Deus abençoe.
Filipenses 2, estamos no versículo 1, tá? Começamos há pouquinho. Então, como está essa igreja hoje? Como é que essa igreja está convivendo com essa questão de isolamento social, né? Com essa impossibilidade de estar no prédio, né? Em alguns casos, indo assistir a um culto, ao invés de ir ofertar a Deus um culto, né? Muitos religiosos frequentando os templos cristãos evangélicos e não na sua totalidade discípulos, né? A gente já sabe, né, irmãos, que no meio do trigo haverá joio mesmo. Jesus já falava disso nos dias dele na terra, né? E havia da parte dele esse conceito que não se tocasse no joio. E aí agora essa situação sanitária, vamos dizer assim, né? Essa infecção viral que está acometendo o mundo todo, ela está levando essas pessoas a uma prova de fogo. Né? A gente tem notícias de pessoas que têm os mais diversos comportamentos, vamos dizer, aversos à palavra de Deus, não suportados pela palavra de Deus, mas que estão congregando, estão se reunindo nas igrejas evangélicas, mas que discípulos de Cristo não são. Então, como será que estão essas pessoas hoje? Que nível de comunhão elas estão mantendo com Deus? Não é? E como é que eu estou? Eu, discípulo de Cristo, eu que me considero discípulo de Cristo, como é que eu estou vivendo minha vida cotidiana em meio a essa dificuldade de me reunir? Qual o nível de dependência? Ou, vou usar aqui um termo que talvez você vá achar estranho, né? Mas qual o nível de sintomas de abstinência que eu estou tendo? Quais são os sintomas de abstinência que eu estou sofrendo nesse tempo em que não há condições de se reunir num prédio? Quais são os sintomas de abstinência? Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível, porque a gente começa a descobrir dentro de nós, não é, que existe uma dependência do prédio, sabe? É como se a gente tivesse que ir ao prédio para adorar. Isso não é verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, o apóstolo Paulo está nos chamando aqui a atenção, né? Está nos trazendo à memória que nos foi dado o privilégio de padecer por Cristo e não apenas de ser salvo por Ele. Então, Ele quer nos estimular, né? Com alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias, né? Então ele está dizendo, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então ele está chamando a igreja à unidade, né? Ele está chamando a igreja a um comportamento de alegria, de amor, de comunhão, de afeto, de afetividade. Olha para onde Paulo está chamando a igreja. Ele está chamando a igreja para uma relação que vá além de um encontro. Uma relação que vá além de assentar no mesmo banco na hora de adorar, no mesmo banco na hora de cultuar. Ele está chamando a igreja para uma relação afetuosa, cheia de misericórdia. E quando ele fala entranhados afetos e misericórdias, eu quero entender aqui, eu não sei se é assim que você compreende, mas eu quero compreender aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que nos nossos encontros nós precisamos ter a sensibilidade de não apenas perguntar ao outro como vai, apenas por perguntar, mas com o interesse de realmente saber, para que se houver alguma necessidade daquele outro, eu possa me movimentar para suprir essa necessidade. Seja eu mesmo, sozinho, fazendo isso por estar ao meu alcance, ou criando um movimento na igreja para que aquela necessidade seja suprida. Isso é necessário. O apóstolo Paulo está chamando a igreja para isso. Então ele fala, completai a minha alegria. Não é que ele estivesse triste,
né? Mas ele queria ver também estas outras coisas. Quais coisas? Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso aqui é um nível de unidade, irmãos, que nós desejamos muito encontrar na igreja. Ainda existe na igreja, e aqui eu quero aproveitar para enfatizar algo que eu gosto muito de dizer. A nação é o reflexo da igreja. A nação é o que a igreja é. Então, quando a gente vê, quando a gente olha para os líderes da nação se desentendendo, disputando posições, tendo comportamentos de competição, de disputa de razão, né? Isso é algo que nós vamos encontrar dentro do contexto da igreja. A nação é aquilo que a igreja é. Lamentavelmente, a igreja não tem sido um bom espelho para a nação, irmãos. Infelizmente. Quando Paulo está chamando os filipenses aqui para viverem esse nível de unidade, esse é o desejo de qualquer líder sincero. Qualquer líder sincero quer ver a igreja unida. Irmãos, eu não precisava fazer essas lives aqui. Eu não tenho nenhuma necessidade de fazer essas lives aqui, a não ser a necessidade dentro de mim de compartilhar com o reino de Deus aquilo que a igreja precisa. Eu sei e fui movido e impelido a fazer isso por causa da fome de pessoas honestas, irmãos sinceros, discípulos verdadeiros de Cristo, que estão buscando conhecimento da palavra, estão buscando nutrição, estão com fome muitas vezes, não é? E não é porque não se prega a palavra na sua congregação, não quero nem tocar nesse assunto aí, porque eu não vou aqui do meu lugar causar um sentimento faccioso em você, não é esse meu propósito, não. É que aquilo que você está comendo, não é, junto com os demais, talvez esteja necessitando de nutrientes a mais. Então você está em busca de outros nutrientes. Não é que você não está sendo nutrido, mas está faltando alguma vitamina, algum componente na sua alimentação está faltando. Então você está em busca. E não é aqui só. Eu sei que o povo está indo assistir outras lives e participar de outras lives onde também estão sendo nutridos. Você entende? Essa é a multiforme sabedoria de Deus, né? E a multiforme graça de Deus. Então, eu só quero participar desse movimento de ser garçom, sabe? E isso esse é o meu trabalho, participar desse movimento de ser o garçom do corpo, servir o corpo com aquilo que está na minha bandeja, não é? E eu espero que aquilo que está na minha bandeja esteja nutrindo, esteja oferecendo a cada um de vocês que participa dessa live um nutriente a mais naquilo que já compõe a sua refeição como um todo, entende? Mas eu não tenho aqui para mim aquela, vamos dizer assim, o orgulho de ser alguém ou de ser alguma coisa, nem o desejo de ser alguém ou alguma coisa, não. Uma das pessoas que me estimulou está aí, você está vendo aí na sua tela, Lagoinha Balneário. Lagoinha Ponto Balneário é o pastor Ricardo Cota, que é um amigo que Deus tem colocado perto de mim, tem sido uma bênção me relacionar com ele, com a sua família, sua esposa Marcela, seus filhos, né? O Daniel e o Davi. Tem sido uma bênção me relacionar com esses irmãos. E o Ricardo foi a pessoa que me encorajou a fazer a primeira live, né? E a gente não pode esquecer, né, irmãos, daquelas pessoas que nos deram a mão e nos estimularam, nos encorajaram a manifestar o dom de Deus que há em nós. E o Ricardo tem essa função, teve essa função na minha vida. Ele me encorajou a manifestar o dom de Deus que está em mim. Então, o meu desejo aqui é ser esse garçom, sabe? Que serve a você a alguma coisa que vá compor a sua refeição, né? Que vá compor a quantidade de nutrientes que o seu corpo espiritual está precisando. E aqui o desejo de qualquer líder sincero é isso que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui nesses 2 primeiros versículos, né?
Aí o terceiro versículo ele completa assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha que lindo, irmãos, que comportamento é esse? Né? Se eu sou membro de uma congregação, ei, Doralice, paz, querida, Deus te abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Livraria Filadélfia, eu acho que deve ser a Thalita, filha da pastora Vânia, que esteve conosco aqui outro dia. Ou é a Thalita ou o Erickson, né, o esposo dela. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, uma alegria estar com vocês, paz. Então, olha que lindo o que o apóstolo Paulo está propondo à igreja. Não façam nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, eu conversei hoje com um pastor, né, e a gente estava conversando sobre situações na igreja, onde parece que as pessoas querem ter um lugar de destaque. Elas querem ser reconhecidas, elas querem manter algum nível de controle, de domínio, de governo ali na congregação. Numa congregação que tem um pastor. Ei, Lúcio, boa noite, irmão. Paz, Deus te abençoe. Se a congregação tem um pastor, olhe para o pastor. Você é ovelha, ainda que você tenha uma função de liderança, né? Porque mesmo entre as ovelhas, os bichinhos mesmo, né? Existem aquelas ovelhas que exercem esta função de liderança, né? Então, mesmo que você tenha essa função de liderança, influencie os seus liderados para o bem, no sentido de apontá-los na direção do seu pastor, sabe? O seu pastor é aquela pessoa que Deus ungiu para estar ali, entende? Então, coopere para que não haja partidarismo no meio do povo, sabe? Coopere para que haja humildade, coopere para que cada um considere o outro superior, não se coloque como alguém superior. Amém, queridos? Doralice, estão no hospital, ok. Dá notícias, por favor, do Ideu, como é que está o Ideu, por que vocês estão no hospital hoje, nós queremos orar por vocês ao final dessa live, em nome de Jesus, fortalecendo sua vida, viu, nesse tempo aí com Ele, tá bom? Olha bem o que ele fala no versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não se preocupe só com o seu ambiente, não se preocupe só com a provisão da sua casa, preocupe-se com a provisão do irmão que se assenta do seu lado na hora da reunião. Preocupe-se com a provisão que há na casa daquele irmão com quem você se relaciona perguntando como vai, mas aquele como vai superficial, que não tem de verdade o interesse na situação dele. Você não talvez, e eu estou falando você, querido, é para a gente tratar isso de forma geral, tá? Para não particularizar, viu? A intenção aqui é não particularizar. É tratar de uma forma geral, considerar que eu sou essa pessoa, né? Aquela pessoa que senta perto de mim e eu não quero saber de verdade como que ela está, porque se ela tiver algum problema eu vou ter que interagir, eu vou ter que falar alguma coisa, eu vou ter que fazer alguma coisa, afinal de contas eu me digo discípulo de Cristo, né? Então, no nome de Jesus, nós vamos trabalhar isso de forma correta. Doralice está com confusões mentais por conta da fase final e teve infecção urinária. A infecção urinária costuma causar confusão mental, viu, Doralice? Às vezes a própria infecção urinária tratada já remove bastante essa confusão mental se a confusão não estiver ligada à doença principal, tá? Quem sabe? Vamos orar, né? Deus sabe todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Versículo 5, amados. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ai, ai, ai. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é um nível de comunhão com Deus que eu quero alcançar. Eu vou dizer como Paulo, não digo que tenha alcançado, né? Mas olha o que ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes,
A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ai, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, a minha experiência tem me mostrado o seguinte: quanto mais conhecimento alguém adquire, quanto mais graduada é uma pessoa, quanto mais intelectualizada é uma pessoa, geralmente, menos soberba ela se torna. Porque quanto mais a pessoa conhece a respeito daquilo que ela estuda, mais ela percebe o quão leiga ela é. Porque o mundo do conhecimento é um mundo infinito. Infinito. Quanto mais você quer estudar, mais você vai tentar se especializar em algum ramo daquele estudo daquela cadeira que você está estudando, né? Então, o médico, ele se forma em medicina, hoje em 6 anos ele está formado em medicina, 2 anos ele vai fazer uma especialização, uma residência, não é? E mesmo tendo feito aquela residência, ele vai passar o resto da vida se especializando numa área daquela residência que ele fez. Então, antigamente você tinha o médico, que era o clínico, e o clínico fazia tudo. Daí então começaram a aparecer as especialidades médicas, a cardiologia, a ginecologia obstetrícia, a pediatria, né? A dermatologia, a ortopedia, a oftalmologia e assim por diante, a pneumologia, a otorrinolaringologia. E hoje, dentro de cada uma dessas especialidades, existe um nível de especialização ainda maior. Então, o ortopedista se especializa só em mão e trata só questões da mão, da saúde da mão do paciente. E olha que a mão é do punho para cima, não é? Sem considerar o braço. Existe o ortopedista que se especializa no pé. Então, quanto mais a pessoa estuda, mais ela se especializa e mais ela vê a necessidade de conhecimento. E no final, aqueles que realmente se entregaram mesmo aos estudos, eles ainda confessam: eu só sei que nada sei. Esse é o nível que eu entendo que Paulo está falando isso aqui, quando ele escreve versículo 5 de Filipenses 2, né? Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele era Deus. Jesus é Deus. E apesar de subsistir na forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ao contrário disso, ele se esvaziou, abriu mão dos atributos divinos, abriu mão de tudo isso para se fazer homem. E na forma humana, reconhecido nessa forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, isso aqui é algo que a minha mente não alcança, irmãos. A minha mente não alcança. Quando Paulo fala para eu me assemelhar em Cristo nisso, a minha mente não alcança. Porque eu não sei o que é ter os atributos divinos que Jesus tinha, desfrutava deles, e abrir mão disso. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho noção do que é isso, né? Pastor Arnaldo, pastora Débora, boa noite, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu não tenho noção do que seja isso. Abrir mão de atributos divinos, como fez Jesus, tornar-se homem
se humilhar até a morte e morte de cruz. Eu não faço ideia do que seja isso. E o apóstolo Paulo ainda está me convidando para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meu Deus, que nível de abnegação é este? Eu não alcanço, irmãos, não alcanço esse nível de abnegação. Não alcanço. Eu não sei penetrar, espiritualmente falando, na profundidade do que Paulo escreveu aqui. Isso aqui é muito profundo para mim. Muito profundo para mim. Eu tenho dificuldades de acreditar que eu possa alcançar isso aqui, sabe? Mas ele está me aconselhando isso. Em suma, na verdade, o que Paulo está dizendo é: se abaixe, irmão. Seja humilde. Seja dependente de Deus em todas as coisas. Porque humildade nada mais é que dependência de Deus. Então Paulo está falando comigo assim: olha, você viu como Jesus se tornou dependente de Deus em tudo? Você viu que ele não fez nada a não ser aquilo que ele viu o Pai fazer? Está lembrado disso? Jesus não fez nada além daquilo que ele viu o Pai fazer. Esse é o nível de dependência que Paulo está convidando a você e a mim para vivermos. Esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus, sabe? Dependência do Pai. Não tomar nenhuma decisão, qualquer que seja ela, sem ter passado um tempo na presença do Pai para conhecer o melhor caminho. Qual é o caminho de Deus? Qual é a decisão de Deus? O que Deus quer que eu faça? Está compreendendo isso? Entende a profundidade do que seja dependência, do que seja depender de Deus? Depender de Deus é muito mais do que você procurar ler a Bíblia e compreender aquilo que é certo, aquilo que é errado e escolher o certo. Dependência é muito mais que isso. Dependência é, apesar de ter lido a respeito do que é certo, ainda colocar em xeque a decisão que você quer tomar. Apesar de ter lido e tomado conhecimento daquilo que você entende que é o certo pela Escritura, ainda ir ao Pai como uma criança e falar: Pai, se o Senhor não levar a minha mão, não me conduzir, eu não saberei caminhar pelo caminho reto. Esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o sentimento que levou Jesus à obediência e à morte, até a morte de cruz. É por isso que Deus o exaltou, sabe? Deus, é como Deus dizer assim: esse é o meu filho. Sabe quando o meu filho mostra que ele entende que ele é filho? É quando ele precisa tomar uma decisão na vida pessoal dele, uma decisão que envolva os estudos ou a profissão futura, ou uma decisão sobre uma compra que ele nunca tenha feito antes. Então ele vem conversar comigo, e vem comigo e fala: Pai, eu estou com vontade de fazer isso, o que é melhor fazer? Você acha que eu faço assim? Você acha que eu faço desse outro jeito? Você acha que eu não devo fazer isso agora? E aí eu digo para ele: filho, pela minha experiência, eu penso que você não deve fazer isso agora. E ele simplesmente não faz. Sabe? Então ele está concordando que na posição de pai, eu tenho uma visão que está além daquela que ele já alcançou. Ele está admitindo que como filho, ele precisa ser ajudado pelo pai. Então, quando Jesus nos chama para esse nível de dependência pela palavra do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele está nos convidando simplesmente a sermos filhos. Só isso. Ele está dizendo assim: deixa Deus ser seu pai. Deixa Deus ser o seu pai e cuidar de você. Você não vai errar, você não precisa errar. Não é? Então ele está falando: completa a minha alegria. Completa a minha alegria. Vocês têm se mostrado fantásticos. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. E ele tem elogiado os filipenses o tempo todo. Então agora ele fala: completem a minha alegria. Tenham todos uma unidade muito forte entre vocês. Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sejam dependentes do Pai. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é um conselho tremendo, não é? Ele vai dizer: é por causa dessa dependência que o Pai exaltou o Filho e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tremendo isso. A minha obediência provoca em Deus a necessidade de me exaltar. A minha humilhação provoca em Deus uma necessidade de me exaltar. Você entende isso? Então, cada vez que você se exalta, a sua exaltação pessoal provoca em Deus uma necessidade de te humilhar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, se humilhe, assuma o comportamento de Cristo, assuma o mesmo sentimento de Cristo, porque quando Cristo agiu dessa forma, a reação do Pai foi exaltá-lo. Então se humilhe. E aí vem o versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a salvação não é algo que você recebe e guarda. Lembre-se da parábola dos talentos, tá? Lembre-se da parábola dos talentos. Quando o dono daquela propriedade distribui os talentos, a um ele dá 1, a outro ele dá 3, a outro ele dá 5, depois ele vem pedir a contabilidade, o relatório contábil daquilo que aconteceu ali. Né? Então veja que quanto mais você desenvolve esses talentos, né, mais você está desenvolvendo a sua salvação. Paulo está falando, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então Paulo está falando aos filipenses, olha, vocês são a coroa do meu ministério. Vocês são a recompensa do meu ministério. Vocês são aqueles que eu quero apresentar diante de Deus, maduros, noivas sem ruga, sem mácula. E eu quero, quando chegar na presença do Senhor, ter a certeza de que o meu esforço não foi vão. É Deus quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Desenvolvam a salvação de vocês. Não guarde o talento que você recebeu enterrado. Não mantenha o seu talento enterrado debaixo do chão, não. Vá multiplicar esse talento. Vá multiplicar. Irmãos, nós somos desafiados todos os dias pela palavra. Nós somos desafiados todos os dias a viver de uma forma diferenciada no mundo. Então não se conforme, sabe? Não fique... Ok, Doralice, vá na paz, querido, fique em paz. Deus abençoe você nesse tempo aí com o Ildeu, viu? Nós estaremos orando por você hoje ainda, tá bom? Então nós estamos sendo desafiados todos os dias a vivermos uma vida diferenciada, sairmos da curva da normalidade. Sabe? Nós estamos sendo desafiados todos os dias para uma curva diferente, a vivermos num outro nível. O que Deus espera de nós é que nós estejamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Então, quando eu estou aqui compartilhando a palavra de Deus com você, alguns de vocês, a maioria de vocês aqui nessa live, não tem um relacionamento comigo assim, cotidiano. A maioria de vocês não é pastoreada por mim, graças a Deus. E eu falo graças a Deus, não porque eu não quisesse pastorear você, mas pelo alcance que essa palavra está tendo fora da congregação. Ou seja, essa palavra está abrangendo pessoas no reino e não numa placa. Sabe? Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Graças a Deus por isso.
nesse sentido que eu estou dando graças a Deus. Sabe? Vocês estão no reino, vocês são parte do reino de Deus e não de uma placa, de uma congregação, e eu louvo a Deus por isso. Então, quando eu estou aqui compartilhando com você a palavra, eu estou contribuindo para você desenvolver a sua salvação. Eu estou contribuindo para que a sua fé seja fortalecida. E isso, irmãos, é amar o reino de Deus. Isso é amar a justiça em primeiro lugar. Sabe? Isso é buscar o reino e a justiça. Entende? Eu quero que o reino de Deus se estenda por toda a terra. Eu quero que o evangelho seja pregado a toda criatura. Então virá o fim. Eu quero que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações. Então virá o fim. Então eu preciso apressar esse trabalho. E eu preciso fortalecer a igreja. Por quê? A igreja é quem gera filhos para Deus. Quando eu estou, você lembra quando nós estudamos o capítulo 4 de Efésios, né? Quando Paulo vai mencionar os homens dons, né? Que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E a função desses homens é equipar o corpo de Cristo, para que esse corpo bem equipado exerça o seu ministério. Vá pregar, fique firme diante das lutas, permaneça inabalável diante do inimigo, não é? E assim Deus vai produzindo o aumento que é feito pelo próprio corpo ali, ó. Então, quando eu estou no cumprimento dessa minha função, eu estou cooperando para que o reino de Deus se estenda. Isso não tem preço, sabe? Eu amo fazer isso, faço com muita alegria e louvo a Deus porque você está do outro lado aí dessa linha, né? Participando conosco aqui. Isso me estimula muito, né? Versículo 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo. Então é para fazer tudo. Agora é para fazer sem murmurações nem contendas. Ou seja, não reclame do que está sendo proposto a você fazer. Ah, mas isso era uma coisa que fulano tinha que fazer. Por que só eu que estou trabalhando nessa igreja e o fulano não está fazendo nada? Aquela pessoa tem capacitação, querido. Você está sendo convidado para fazer alguma coisa? Isso é privilégio. Desfrute do privilégio. Não queira transferir um privilégio que Deus está te dando para outra pessoa, não. Para de murmurar. Para de reclamar. Faça aquilo que está sendo proposto a você com toda a alegria do mundo. Sem murmuração, nem contenda, né? Para que você seja considerado irrepreensível e sincero, filho de Deus inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual você resplandece como um luzeiro no mundo. Entenda isso, é privilégio, né? Agora Paulo vai dizer assim, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que ele está dizendo? Ainda que eu esteja sendo derramado, né, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Então, se isso que você está fazendo é sacrifício, isso que você está cumprindo na igreja é sacrifício, Paulo está falando assim, se você é o sacrifício, eu sou o vinho que está sendo derramado sobre o sacrifício, né? Porque a libação era oferta de vinho. Você está sendo queimado ali como sacrifício, seu serviço está sendo ofertado assim, né? O seu culto a Deus está sendo ofertado assim, eu sou o vinho que perfuma esse sacrifício aí. Então vamos nos alegrar uns com os outros. Você se alegre comigo porque eu estou perfumando o sacrifício, e eu me alegro com você porque você está sendo um sacrifício. Vamos nos alegrar uns com os outros enquanto estamos servindo a Deus. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Não é? Então, nós temos que nos alegrar enquanto estamos servindo ao Senhor. Não é? Versículo 19. Filipenses 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Olha,
Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram para fazer live, tinha que escrever ou mandar um portador da correspondência, né? Então, ele estava querendo ter notícias dos filipenses, mas ele queria isso de viva voz. Então, ele iria enviar Timóteo para que Timóteo retornasse com notícias a respeito dos filipenses. Léo, boa noite, Deus abençoe. Tiago, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, está sumido, Tiago. Dani, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Verdade, Joana. Quem não vive para servir não serve para viver, não é? E o servir tem que ser com alegria, isso mesmo. Bom, versículo 20 fala, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Olha o que ele está falando a respeito do Timóteo. Gente, o Timóteo se interessa por vocês como eu. Timóteo tem amor por vocês assim como eu. E eu não tenho outra pessoa igual ao Timóteo. Então, eu quero que vocês conheçam o Timóteo. Eu quero que vocês percebam o interesse e o amor que ele tem por vocês, né? E ao perceberem isso, deem notícias de vocês para que ele traga para mim. Quando o Timóteo vier, ele vai dar a notícia fidedigna, né? Bênção demais o Timóteo. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Quando ele fala eles, ele está falando de outros que não o Timóteo, né? E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai, ainda falando de Timóteo. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Então, olha que sentimento bonito, irmãos, que igreja funcionando bem, né? Que cumplicidade entre pastores e ovelhas, né? O Epafrodito estava lá, era irmão do Paulo aqui, né? Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Quer dizer que quando a igreja de Filipos percebeu as necessidades de Paulo, eles enviaram Epafrodito a Paulo para supri-lo, para estar com ele, seja como companheiro, seja suprindo necessidades dele, né? Então agora o Paulo também quer que o Epafrodito esteja com ele, porque tinha saudade deles, estava angustiado porque o Epafrodito adoeceu. Então agora ele quer que os irmãos o vejam, né? Não, eles estavam lá preocupados comigo, eu quero lá para que eles me vejam e vejam que eu estou bem, está tudo bem, né? Versículo 27. Com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Olha que bênção, gente, que bênção, né? A doença do Epafrodito foi grave, e os irmãos em Filipos estavam preocupados, né? Então agora ele está falando assim, olha, eu estou mandando ele a vocês para que vocês descansem, tenham paz no coração de vocês. Graças a Deus, porque ele adoeceu mortalmente, mas Deus o livrou. E eu fui abençoado com isso também, né? Versículo 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Pensa, Paulo estava preso, Epafrodito procurou Paulo em todos os lugares que ele podia procurar. Adoeceu, foi quase à morte, nesse empenho dele de encontrar o Paulo e levar de volta a Filipos notícias do apóstolo. Então ele adoeceu quase à morte, mas ele encontrou o Paulo.
ele achou Paulo. Ele falou, Paulo, eu vim aqui, eu precisava te achar, os filipenses estão preocupadíssimos com você, eles querem notícias suas, só que agora eu adoeci. Então, eles ficaram juntos com certeza ali, Paulo orando por ele, cuidando dele, ele se recuperou, aí ele volta aos filipenses agora. Paulo está reencaminhando ele de volta. Olha, foi uma bênção Epafrodito ter vindo, ele realmente ficou mal, a doença foi grave, mas agora ele está indo para dar notícias, para ver vocês, para que vocês o vejam e tenham notícias minhas, né? Que relacionamento, irmãos, que relacionamento. Aqui não tem um líder competindo com o outro, não. Aqui não tem ovelha competindo com a outra, não. Aqui tem igreja funcionando como corpo. Aqui tem igreja entendendo o propósito. Aqui tem um povo que entende a que veio, sabe? Aqui tem um povo que tem um Senhor, um só Senhor, que milita pela mesma fé evangélica que o Paulo citou no capítulo 1. Não é? Por isso é a carta da alegria. Por isso Filipenses é chamada a carta da alegria. Amém? Glória a Deus. Eu sei que é um pouco rápido o nosso tempo aqui, né? A gente passa rápido demais por esses versículos, mas como é rico, como é precioso esse texto, como é precioso. Então, depois reveja a live, pegue de novo o capítulo 2, estude você mesmo, né? Vai em mais minúcias que você possa, né? Busque ainda mais da parte de Deus para você ser acrescido. Amém, querido? Em nome de Jesus.